quem é Felipe Cauê, entendeu? Um pouco da sua história, quem é a sua pessoa, quais são os seus sonhos, seus objetivos, não é a sua trajetória, o que passou, quais são os seus anseios. Fala um pouco pra gente. Felipe Cauê é um jovem sonhador, um jovem de família humilde, mas um jovem muito promissor, principalmente com relação ao assistencialismo social, principalmente em relação às áreas periféricas, às áreas menos assistidas pelo poder público. Felipe Cauê é um ativista social desde 2012, né, que se tornou líder comunitário. E como é essa liderança? Uma definição para o líder comunitário. A ideia, quando eu tive a ideia, juntamente com a minha esposa, de criarmos uma associação de bairro, de convidarmos vizinhos, amigos, para discutirmos sobre os descasos, sobre os desmandos, sobre essa situação que é muito comum, que infelizmente, para mim é muito triste dizer que é comum, essa falta de saneamento básico, de infraestrutura por todo o país, né? Só que a gente sabe que nos interiores a situação é bem pior mesmo. Então, a partir desse momento que surgiu essa vontade, esse desejo de cobrar ao poder público, né, outras pessoas se manifestaram também. Então, a área principal de atuação foi, em si, a comunidade onde eu resido. Realmente, o pontapé inicial partiu daqui. Partiu do São Sebastião e do São Vicente, né, o popular Jagatá. Né, muito desassistida, muito marginalizada, um lugar que vive literalmente às margens da lei. A coisa foi se abrangendo, as outras pessoas foram nos convidando, em especial o Felipe Cauê, para visitar outras regiões, outras comunidades, com os mesmos problemas ou problemas semelhantes, e aí a coisa tomou uma proporção maior. Enfim, então a partir do São Sebastião, das primeiras reivindicações, nós conseguimos mobilizar as pessoas, demos início aos trabalhos aqui, às atuações aqui, mas hoje nós atuamos, por todas as outras comunidades, principalmente periféricas de Atalaia. No São Sebastião, além deste problema, da falta de infraestrutura, dos esgotos a céu aberto, tinha um problema também com relação à infraestrutura de um modo geral. Por exemplo, iluminação pública, não tinha, né? Não tinha. Eu posso dizer assim, não tinha, porque hoje, ainda que de forma tímida, já começa uma reposição de luminárias, de lâmpadas, né? Mas eu tenho vídeos de nossas reivindicações que eram breu, tudo escuro mesmo, literalmente. Se você for dar uma olhada nos meus vídeos, você vai ver tudo escuro, literalmente, só a câmera do celular. E hoje a gente já começa a ver um pouco mais diferente. Saúde, então, muito precária, muito ruim, incentivo ao esporte. Então, assim, as comunidades periféricas, de um modo geral, as maiores necessidades são literalmente a falta de assistência social. Eu acho que essa é a maior problemática de todas, que acaba sendo, meu amigo Luvi, um efeito cascata, acaba sendo, sabe, um efeito dominó, acaba vindo de lá de cima e afetando todo mundo aqui embaixo, enfim. Pronto, eu compreendi a sua mensagem, né? Realmente, você está realmente inteirado dos assuntos dessas localidades. Isso mostra que realmente você tem participado do dia a dia dessas pessoas, dessa comunidade, e sabe quais são as reivindicações, né, que os mesmos têm feito. Quais são os seus anseios, seus desejos, seus projetos para esse pleito, né, para essa sua iniciativa, essa sua inclinação para disputar um cargo a vereador? Com relação à minha decisão, foi muito demorada, de verdade, né? Não foi assim do nada, não foi uma decisão assim nada fácil. Eu particularmente, realmente não esperava, eu não queria, realmente. Minha família, pior ainda, minha família principalmente não queria, em hipótese alguma, mas, na verdade, essa ideia se deu, ela partiu de todo o princípio do nosso projeto, né, de todo o princípio do nosso trabalho de início. E em uma de nossas reuniões, né, da Associação dos Moradores com a diretoria, aí alguém deu essa ideia. Uma das pessoas que compõe a diretoria falou o seguinte:
Cara, se nós pararmos para pensar, todos os anos vem inúmeros pré-candidatos, candidatos, enfim, e vem aqui, conquistam nossos votos da nossa população, vão embora e nunca mais retornam. E a pauta foi justamente isso, então criou meio que uma incoerência, né, nesse meio aí de como entender que uma comunidade tão sofrida elege um cidadão, uma cidadã, e depois esse mesmo pessoal não retorna lá, nem sequer para agradecer, e fica aquela mesma coisa, e de novo, 4 anos depois, só aí retorna, enfim. E aí surgiu a ideia, alguém deu a ideia, disse, poxa, por que não lançarmos alguém de nós? Vale lembrar que não foi exclusivamente assim, não, é o Felipe Cauê, ou eu me propus, não. Ali sugeriram, né? Então, por que não lançar alguém da associação? Alguém que realmente está empenhado, se preocupa e conhece na pele mesmo as necessidades, o sofrimento do nosso povo, conhece de perto. Então, foi a partir daí que começou a ideia, que surgiu a ideia de lançar alguém, tá? Alguém da associação para uma pré-candidatura, uma suposta pré-candidatura. Foi uma explicação com bastante conteúdo, não é? Deu para a gente ver que a coisa não aconteceu assim aleatoriamente. Então nós só fizemos, nós só atendemos, na verdade, nós só atendemos o que o povo queria, né? Porque você sabe que quem manda é o povo, né? Então o povo quis isso e nós, de forma bem consciente, atendendo sempre a grande maioria, nós seguimos. A decisão foi mais por aí, Levi. A decisão foi uma decisão conjunta, na verdade, não foi uma decisão individual, foi uma decisão coletiva. Eu gostaria de saber, assim, qual é o termômetro que você tem sentido, não é assim? Eu estava em mais um encontro, né? Dessa vez não estava com as pré-candidatas, né? Eu estava sozinho, e é algo que jamais, nunca antes na história de Atalaia foi visto um pré-candidato de classe baixa, né? Eu me considero de classe baixa, e você conseguir mobilizar pessoas para ouvir suas ideias. Mas a aceitação, é uma crise de consciência que as pessoas estão tendo, que eu confesso que às vezes me impressiona. Nós estamos sim sentindo esse calor, nós estamos sentindo uma aceitação. Com relação à atual gestão de Atalaia, nós temos visto que o amigo, você assim nas redes sociais, é bem cobrador. Em algum momento você já pensou, já se inclinou a apoiar a atual gestão, ou nunca pensou em apoiar a atual gestão, simplesmente sempre foi muito crítico desde o início, ou em algum momento você já chegou a dar um voto de confiança e por algum motivo se decepcionou ou não quis mais, ou coisa do tipo? Bom, às vezes eu me pego a pensar que ou eu fui muito sortudo, ou eu me dediquei muito, porque, na verdade, eu nunca votei, né, no atual prefeito, e também nunca votei no prefeito anterior, porque eu nunca votei em nenhum, né? Mas assim, eu não vou me estender com relação, dar uma explicação do porquê eu nunca votei no anterior, em memória, né, em respeito à memória dele. Mas eu quero deixar bem claro que eu nunca tive, não tenho, não pretendo ter nada contra a pessoa de cada um, o ser humano de cada um, não tenho nada, absolutamente nada contra. Agora, falando de gestão, certo? Falando de gestão, eu não consigo imaginar, eu não consigo tolerar, eu não consigo aceitar a forma que o atual gestor administra nosso município. Eu não consigo, porque eu sempre vi Atalaia de um olhar assim, ou eu sou muito apaixonado por Atalaia, eu sou muito sonhador, ou realmente outra coisa qualquer, mas eu não consigo aceitar a Atalaia da maneira que ela é. E quando eu me deparo, quando eu me inclino para outros municípios, e não precisa ser tão longe, né, a gente consegue ver que é possível, que tudo aquilo que algumas pessoas até podem dizer que é utopia, né, que
que são coisas surreais, que não é possível de fazer, a gente sabe que é balela, é mentira, e é perfeitamente, sim, ser feito com administração, claro, né, com planejamento. Tudo é possível. Então, eu olho para Atalaia em todas as pastas administrativas, tá? Tem algumas que eu não tenho uma certa afinidade para falar com mais profundidade, mas tem outras que eu tenho, sim. E assim, eu olho para todas elas, para todas as pastas administrativas, seja saúde, educação, segurança, cultura, infraestrutura, assistência social, e eu não consigo aceitar que seja feita de tal maneira. Eu não consigo olhar para Atalaia, um município de 256 anos, né, e estar nesse momento desde sempre, nessa situação caótica. Eu não consigo aceitar olhar para diversos pontos que deveriam ser pontos de funcionamento, de geração de emprego e renda, de valorização de mão de obra local, de incentivo ao turismo. Eu não consigo aceitar que simplesmente ninguém dê valor a nada disso. Então, é por isso a minha crítica à gestão. É única e exclusivamente por esses motivos. Antigamente se escolhia alguém para ser candidato na cidade, alguém que já fosse um pouco conhecido, alguém que fosse um pouco conhecido nas periferias, nas outras localidades, porque não se tinha o poder da divulgação da internet hoje, não é verdade, Felipe? Então, assim, a internet facilitou com que pessoas não tão conhecidas pudessem ser conhecidas, inclusive seus trabalhos fossem noticiados e fossem propagados, tornando aquela pessoa que não é tão conhecida como o seu concorrente, uma pessoa forte tão quanto. Sim, concordo plenamente. Foi exatamente isso. Ela foi de grande valia. Como você mesmo mencionou, quando você publica, compartilha algo através das redes sociais, na internet, e algo que você está fazendo aqui. Por exemplo, eu posso até usar agora a questão do nosso trabalho, até de um programa social que nós criamos, que ele foi criado único e exclusivo no São Sebastião, mas através da internet, outras pessoas nos convidam até hoje para fazer em outras regiões. Ou seja, eles a situação foi causada lá. Ao chegar a viralização desse material foi tão grande que viralização já por si só já diz, né? Que as pessoas acabaram vendo, sei lá, na parte norte da cidade, enfim, enquanto o negócio foi feito aqui no lado sul, enfim, então realmente é isso, a internet, ela, literalmente, eu concordo plenamente com a sua linha de raciocínio, ela foi fundamental e acredito até que uma válvula de escape para tudo isso. Lógico, a gente não pode nos esquecer jamais dos outros fatores, mas se tem um fator que, sem sombra de dúvidas, está sendo, foi e será fundamental, é realmente a internet. Você, como pré-candidato, né, acredita numa questão do voto consciente, do voto onde as pessoas vão pensar um pouquinho mais para raciocinar assim, com relação a como dedicar esse voto, como depositar esse voto na pessoa? Politicamente falando, Felipe Cauê era totalmente desconhecido, né? E ainda mais se comparado aos caciques, aos veteranos da velha política do nosso município. Na lotérica, as pessoas perguntam, você é o Felipe Cauê do Facebook? Cara, eu acompanho todo o seu trabalho, eu acompanho, parabéns pelo seu trabalho, viu? Nos mercados tem sido assim, e é algo que ainda não tô muito acostumado, mas tem acontecido quase que diariamente. A nova política está causando nos veteranos, nos caciques, nas pessoas que já praticam que fazem essa maneira, né, duvidosa de se fazer política em Atalaia. Então é o seguinte, eu queria desejar para você toda a sorte do mundo e que você mantivesse essa postura, independente de qualquer resultado, mas sabendo que eu torço por toda a sorte do mundo por você.